Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. E que esse mês de junho ele possa ser um mês de muitas bênçãos, que ele possa ser um mês de muitas vitórias, que possa ser um mês que você venha realizar na sua vida aquilo que você não conquistou até hoje, que você venha concretizar, que você possa ser abençoado. E isso sempre através da palavra de Deus. E hoje eu vou provar para você que o entendimento que nós temos das coisas espirituais, eles são extremamente cruciais para que nós venhamos receber ou não venhamos receber as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, a aprovação divina. Por isso que eu quero que você abra a sua Bíblia Sagrada em Gênesis, no capítulo 4, por gentileza. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Se você não trouxe a Bíblia Sagrada, vai aparecer para você aqui nos televisores a Bíblia. O bom é sempre você trazer a Bíblia Sagrada junto contigo, para você meditar, para você estudar, e você ter a sua própria Bíblia Sagrada. Isso é muito importante. Você que está nos assistindo agora na sua casa, através do YouTube, você que está nos assistindo através do canal IGD, nós estamos aqui num culto de segunda-feira da prosperidade, aqui bem no centro da cidade de Campo Grande, aqui na Calógeras 2121. Eu sou o pastor Michael Marques, o líder estadual aqui do Mato Grosso do Sul. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Fique até o final dessa palavra e você vai receber uma grande revelação e uma orientação divina, um norte, podemos assim falar. Gênesis 4, versículo 1 diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aqui começa a mensagem de hoje. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Quando você lê isso aqui, você vê já que essa oferta que o Caim trouxe, ela é no singular. Ele trouxe uma oferta ao Senhor. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho, que de vez em quando as coisas que a gente vai fazer para Deus não pode ser no singular, ela tem que ser sempre no plural. A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 58, é um texto conhecido nosso, diz assim: sede, pois, irmãos, firmes, constantes, e olha que interessante que diz, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós percebemos que o volume ou a quantidade daquilo que nós oferecemos para Deus também vai ser levado em consideração. Então o Caim, desculpa, eu misturei o Caim com o Abel agora, né? O Caim, ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E você vai notar que o Abel ele vai ser diferente. Em sim, Deus ele leva em consideração a questão da quantidade. Então volta lá onde nós estamos, Gênesis capítulo 4, no versículo 3. Que aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe, olha que diferente, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então você vê que já tem o plural, né? Ele trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor. Então você vê que a primeira vez que Deus atenta, Ele presta atenção, Ele olha na questão aqui da quantidade. Está bem explícito na Bíblia Sagrada. Só que não é só quantidade também, pessoal. Não, pastor, não é só quantidade. Sim, dá a entender que o Caim foi extremamente displicente. Ele pegou lá um negócio qualquer e ofereceu para Deus. Pastor, mas ele era lavrador da terra. Ok, ele era lavrador da terra, mas faltou uma coisa para ele. O que faltou para ele? E agora eu vou pegar uma informação que está lá no Novo Testamento e que vai te ajudar bastante. Está em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, no versículo 3. Deixa eu achar para você. Versículo 4. Hebreus capítulo 11, versículo 4, fala do Abel. E aqui vai dar uma referência muito bacana que vai me ajudar e vai ajudar você, para você ser atentado por Deus.
Deus possa prestar atenção em você e te abençoar. Diz assim Hebreus 11, versículo 4: pela fé, atenção, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons aqui são os presentes, por ela, pois depois de morto ainda fala. Então por que ele conquistou então a atenção de Deus e foi tão abençoado? Logo no começo do versículo já nos traz a referência, pela fé. E nós sabemos, nós já estamos carecas, cansados de escutar esse versículo, mas eu tenho que tocar no assunto de Romanos 10, no versículo 17, que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a Bíblia diz que o Abel, ele ofereceu dos primogênitos das ovelhas, ele ofereceu pela fé. Mas quem é que pregou? Eu sempre pensava isso, porque alguém deve ter pregado, alguém deve ter falado com ele, e não tinha outras pessoas sobre a face da terra, a não ser Adão, Eva, Caim e Abel. Então aí eu descobri um negócio, eu descobri algo registrado na Bíblia Sagrada aqui, com essa informação de Hebreus 11, versículo 4, que o Abel, ele deve ter escutado algo que mexeu com ele para ele oferecer essa oferta, e Deus gostou, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está aqui em Hebreus 11, logo um pouquinho adiante no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então o Abel, ele conseguiu agradar a Deus porque ele ofereceu pela fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí eu comecei a pegar e juntar o quebra-cabeça, e eu entendi. O Abel, pessoal, ele era aquele cara que gostava de escutar as histórias do pai e da mãe. Eu acredito que vocês que estão aqui, o seu pai, a sua mãe, não sei se alguém foi criado por avô, pela avó, mas os antigos têm neles isso. E um dia você vai chegar lá também, e eu já faço isso com meu filho, e vou fazer futuramente com os meus netos, de você contar as histórias que já aconteceram com você. Quem costuma fazer isso, ou quem já presenciou e já viveu isso, dos antigos contarem histórias para você. Então, o Adão e a Eva começaram a contar as histórias. Olha, para o Caim e para o Abel, né? Olha, papai e mamãe, eles andavam lá no jardim do Éden e comiam de todas as árvores do jardim, mas era uma maravilha. Papai e mamãe andavam nus, nós não tínhamos vergonha. Eu não tinha vergonha do teu pai, e teu pai não tinha vergonha de mim. Nós éramos extremamente inocentes. Só que um dia apareceu a serpente. Aí apareceu a serpente, ela era um animal mais astuto que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E daqui a pouco ela veio e falou comigo, a Eva contando. Ela veio e falou comigo e eu não percebi. Ela acabou me enganando, eu pequei contra Deus, me levantei contra a palavra. E olha, a gente não podia ter comido daquela árvore que ela me incitou a comer, da árvore da ciência do bem e do mal. Porque Deus disse que nós iríamos morrer se nós comêssemos daquela árvore. E o Abel aqui, ó. O Abel prestando atenção. Sabe como é que estava o Caim? Distraído. Caim devia estar olhando lá para o teto, como muitas pessoas fazem na igreja hoje. Ele devia estar desapercebido, sabe? Viajando na maionese, como o pessoal fala. Ele estava totalmente desligado. E o Abel prestando atenção naquilo ali. Vai escutando. Aí daqui a pouco a Eva falou assim: então a gente deveria morrer. Mas sabe o que Deus fez? Deus, para não deixar com que papai e mamãe morressem, e nós dessemos então a continuidade no plano de Deus, e que os seres humanos começassem a se multiplicar sobre a face da terra, Deus, volta lá para Gênesis agora capítulo 3, aí Deus, sabe o que Ele fez? Em vez de matar papai e mamãe, porque o salário do pecado é a morte, e nós teríamos que ser mortos, sabe o que Deus fez? Olha o que Deus fez, versículo 21 do capítulo 3, que eu preguei isso ontem, ó. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Ou seja, a Eva deve ter dito, o Adão deve ter dito, só que ao invés de nós morrermos, Deus ofereceu, Deus mesmo matou um animal, fez o primeiro sacrifício da Bíblia Sagrada, para que nós fôssemos salvos. E o Abel pegou o entendimento. O Abel disse: caramba, Deus fez um sacrifício para salvar papai e mamãe. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou oferecer um sacrifício para que eu seja salvo. Porque Deus se agradou do papai e da mamãe, eles pecaram, fizeram coisa errada, mas Deus matou um animal inocente e pegou e ofereceu a pele para o papai e mamãe não foram mortos, eles foram salvos. Então está aí o segredo. Deus,
Ele vai me salvar também das minhas falhas, dos meus pecados, se eu oferecer sacrifício. E ele foi lá e ofereceu um monte. Mas por que ele ofereceu esse sacrifício? Pelo entendimento, pelo raciocínio. Ele não estava fazendo uma coisa só porque ele era pastor de ovelhas. Não era só porque era pastor de ovelhas. Ele ofereceu aquele sacrifício por fé. Ele ofereceu aquele sacrifício por entendimento. Ele ofereceu aquele sacrifício porque ele entendeu a pregação. Por isso que você vai ver dentro da igreja os Caíns e os Abéis, o que presta atenção e toma posição em cima da palavra e oferece algo para Deus. Fala em voz alta comigo, com entendimento. E tem um monte de gente que também vai oferecer a Deus, mas é sem entendimento. A pessoa vai oferecer a Deus, mas sem compreensão do que está fazendo. A pessoa vem à igreja, a pessoa dizima, a pessoa oferta, mas se você for perguntar para a pessoa por que ela está fazendo aquilo ali, ela não entende direito. A pessoa não compreende. Agora tem gente que faz o negócio por revelação, por entendimento pela palavra. Quem está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Então o Abel, ele não ofereceu apenas aquele sacrifício só porque ele era pastor de ovelhas. Você vai notar que ele ofereceu aquilo aí por interpretação, e Deus se agrada disso. Você vai ver no Novo Testamento, deixa marcado aqui agora. Então deu para compreender, pessoal? Por isso que Jesus ficou tão brabo lá na casa da Marta e da Maria. Por que ele ficou tão brabo, Jesus? Porque a Marta estava distraída, ela não estava prestando atenção na palavra, e a Maria parou tudo para sentar, para ficar ouvindo Jesus. Concorda comigo? Aí ela começou a brigar com o mestre. Ô Jesus, você vai deixar aqui que eu venha te servir sozinha? Diga para minha irmã fazer alguma coisa, né? Essa preguiçosa está aí sentada. Aí Jesus disse: não, Marta, você está cansada, afadigada, você está ansiosa com tanta coisa, mas uma coisa só é necessária: prestar atenção no que eu falo. Porque uma revelação da palavra, um entendimento que você faz, um entendimento que você tem, e você toma uma posição por fé, por convicção, por certeza, ao ouvir aquilo que eu falei, vai chamar minha atenção. É por isso que Jesus cobrava com a Marta. A Marta pensava que o que agradava a Deus era correr, era se agitar, era trabalhar, era fazer o negócio. E não, o que agrada a Deus é o tamanho do teu entendimento. O que agrada a Deus é o tamanho da revelação que você tem daquilo que Ele fala. Por isso que Deus atentou para o Abel e não atentou para o Caim. Porque o Caim ofereceu do fruto da terra. Ele ofereceu ou não ofereceu? Ofereceu sem entendimento. Você lembra o que o Adão e Eva, quando eles pecaram, eles tentaram se esconder atrás do quê? E o fruto vem da onde? Então, quando o Caim ofereceu do fruto da árvore, ele estava lembrando do pecado do Adão e da Eva. Quando o Abel oferece o sacrifício dos animais, ele estava lembrando Deus da salvação do Adão e da Eva. E isso, Deus não gostou, disse: não, Caim, isso eu não gostei. Quando viu o Abel era inteligente, o Abel tinha um raciocínio mais apurado, ele prestava atenção. Você quer ver? Olha só, é de tirar o fôlego que eu vou te mostrar agora. Mateus capítulo 8, vamos lá. Mateus capítulo 8, vai abrindo. Quem conseguiu entender o que eu estou falando aqui? Então Deus, Ele gosta da quantidade? Gosta. Você vai notar na Bíblia Sagrada que o Abel ofereceu mais coisas do que o Caim. Só que o que era mais interessante que Deus atentou foi a questão do entendimento e a intenção de se salvar. A intenção, a quantidade e o entendimento. Fala essas três coisas comigo: a intenção, a quantidade e o entendimento. Isso aqui que chama a atenção de Deus. Por isso você vai ver grandes pastores e pastores medíocres. Por isso você vai ver pessoas abençoadas na igreja e outras não. E isso é o tamanho do teu entendimento. Mateus capítulo 8. É por isso que eu gosto de Bíblia, eu gosto de meditar. Tem gente que gosta de ficar se arrebentando para cima e para baixo. Eu gosto de meter minha cabeça na Bíblia e escutar a palavra até Deus falar comigo. Olha só, Mateus 8, versículo 5. Entrando em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: olha, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e meu criado sarará. Aí ele vem com isso aqui, ó: pois eu também sou um homem sobre autoridade, e digo a este, e soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, outro vem, ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele faz. Agora lê o próximo versículo, por gentileza, todo mundo comigo. E mais alto. E de novo. E com que
Jesus ficou maravilhado com o entendimento que o cara tinha sobre ele. Por isso que esse cara aqui vai receber a atenção de Jesus, e não só vai receber atenção, como o criado dele vai ficar curado. O criado dele vai ficar curado pelo entendimento que ele tinha, e não por causa de quem ele era, porque esse cara era homossexual. É bem provável. Centuriões eram homossexuais, os soldados eram homossexuais de Roma, mas ele tinha um entendimento que Jesus mandava nos anjos. Eu quero que você encontre na Bíblia alguém que fala isso para Jesus, que Jesus mandava nos anjos. Encontra. Você não vai encontrar, é só esse cara aqui que fala esse negócio. Se você for prestar atenção, a revelação e a interpretação aqui, ela é diferente. E maravilhou-se Jesus. Abre a boca assim comigo e faz assim, ó. Ele ficou maravilhado. Mas não tem como maravilhar Jesus. Não tem como maravilhar. Tem. Deus, quando viu Abel oferecendo sacrifício de vários animais e falando para Deus, eu quero ser salvo, que nem papai e mamãe. Deus gostou do entendimento que ele tinha, porque Adão e Eva passaram isso para Abel, que era assim que ele se salvava. Aliás, assim que eles foram salvos, Adão e Eva. E ele disse, eu quero salvação também. Eu quero que Deus se agrade de mim. Se eu tiver qualquer tipo de pecado, eu vou matar esses animais inocentes para que eu seja salvo. E eu pergunto, quem foi para a cruz por mim e por você que era inocente e nos salvou? Então, se você for ver, Abel estava fazendo menção de Jesus, caramba. Olha que coisa forte. Mais para frente um pouquinho. Tá, deixa eu ler aqui o finalzinho 10, ó. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse àqueles que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que ele quis dizer? Nem vocês que me seguem têm esse entendimento. Nem vocês que me seguem. Vocês são os meus seguidores. São pessoas que são israelitas de sangue, mas não têm o entendimento que esse cara tem. Pois eu vou dar para ele o que ele pediu. Aí no finalzinho diz ali no 13, ó. Então disse Jesus ao centurião, vai, como creste, ou seja, a forma que você enxerga, a forma que você entende, vai. Lembra que ele falou? Eu digo a esse, vai. E ele, o que Jesus disse para ele? Então, vai, como crente. Tu me enxerga dessa maneira? Esse entendimento você tem de mim? Vai, e como crente que te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Quem vai meter o pé na porta e vai entrar com tudo aí vai ser abençoado desse mês de junho. Então não vá para casa, que hoje você vai passar aqui onde eu estou pregando aqui, pessoal. E esse lugar já está sendo ungido por sinal, em nome de Jesus. Esse mês vai ser o mês que você vai ser muito abençoado. Olha só o que diz o Salmo 119, versículo 130. Fala assim a Bíblia Sagrada: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Então, o que é uma exposição? É uma mostra de artes. Você já foi algum dia numa exposição? Quem já foi em exposição? Então, uma exposição é uma mostra de artes. E a Bíblia Sagrada, ela é uma exposição de obra de arte. É assim que eu vejo a Bíblia Sagrada. A exposição das tuas palavras. Então eu vejo a arte que foi a abertura do Mar Vermelho. Alguma coisa vai me trazer uma luz. Eu vejo essa exposição. Eu até coloquei aqui na minha Bíblia, ó, você tem que ser a obra-prima do Espírito Santo exposta nesse mundo. Aleluia. Você tem que ser aquela pessoa que você exala em entendimento. Exala. A pessoa olha para você e pensa que você tem um ET. Eu estava falando com o pastor Eduardo que eu estou num propósito de oração que eu vou fazer agora esse mês, que eu estava vendo um estudo que eles fizeram cientificamente, que as pessoas usam 15% da inteligência. Quem usa 17% da inteligência, do QI dela, a pessoa é se considerada gênio. Eu vou orar por 20%. Você vai fazer o quê? É isso mesmo que você escutou. Pastor, mas daí, é isso aí que você está pensando, e daí vai arrebentar, é isso aí. A gente tem que pedir para Deus, irmão. Diz que uma pessoa que é considerada gênio, ela tem 17%. Gênio. Eu quero ser um pouco mais, 20%. Por isso que não, por isso que Jesus tocava nos caras e os caras ficavam curados. Jesus usou 100%. Ele conseguia caminhar sobre as águas, ele dominava o corpo, irmão. A gente tem que pensar nisso. Tinha alguma coisa diferente em Jesus. Ele pensava diferente, irmão. Ele conseguia escutar o pensamento que os caras estavam pensando, irmão. Eu fiquei pensando nisso. Falei, como é que caminhava sobre as águas? Aí o que me chama mais atenção, sabe o que é? Que ele falou assim, ó, quem crê em mim,
fará as mesmas obras, obras maiores. Mas eu não consegui ler os pensamentos de ninguém ainda. Deixa eu tentar. Não consigo, irmão. Mas se você alcançar um pouco mais do que isso, você consegue. Tem que pedir para Deus. Eu vou orar em cima disso. Não quero ficar na mediocridade. A Bíblia diz aqui que se eu começar a receber exposição de Bíblia, a exposição das tuas palavras começa a dar luz, começa a iluminar, vai começar a expandir a tua cabeça. Você vai começar a escutar e entender coisas que os outros não entendem, e você vai ter entendimento. Mas isso é quando você vai para essa exposição de arte que é a Bíblia. Você começa a ver, mas por que isso? Mas por que aquele outro? Você estuda e vai, medita, vem, vai. Daqui a pouco Deus vai atender você. O Abel, irmão, o Abel devia ser aquele cara que ele ficava olhando para o Adão e Eva pregando assim, ó, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. É mesmo, papai e mamãe foram salvos assim? Rapaz, o que eu podia fazer? Daqui a pouco ele recebeu uma luz, ele disse, eu vou sacrificar animais. Ele pegou os primogênitos de todas as ovelhas dele e disse, eu vou sampalhar aqui a espada nesses bichos e vou matar todos eles. E vou oferecer para Deus, vou fazer um holocausto, vou fazer um sacrifício aqui, vou oferecer para Deus. Na hora que ele acabou, Deus disse, é isso aí. Isso aí, tu entendeu? Tu foi o único que entendeu. E aí quando ele recebeu isso aí, meu irmão, foi na hora. Diga amém. Olha só o que diz agora, pessoal, rapidamente. Vamos para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Quem está gostando? Está gostando da mensagem? Quem quer expandir aí, pessoal? Pastor, quer expandir, abrir minha cabeça, né? Começar a abrir. Me perdoe falar, você já conversou com uma pessoa assim, muito rica, ou uma pessoa muito bem sucedida na vida? Ela não fala umas coisas assim que você não sabe, você diz, meu Deus, como é que essa pessoa sabe de tudo isso? Como é que essa pessoa conhece? Meu Deus, você não fica assustado? Quem já conversou com uma pessoa assim, muito bem de vida mesmo? A pessoa não tem uma cabeça diferente? Tem, né? Você já conversou um dia, me perdoe falar, não fica bravo comigo, né? Você já conversou com uma pessoa favelada, arrebentada na vida, lascada? Ela nem falar direito fala, nós fumos, voltemos? Não sei lá, eu acho que vou, não sei, esqueci. É isso. As pessoas mais bem-sucedidas na vida, irmão, são as pessoas que abriram a mente delas. Você tem que pedir isso para Jesus. Olha só o que a Bíblia me ensina a você. Desculpa, não estou falando mal, não me entendo que eu não estou falando aqui de classe social. Eu estou só falando aqui para você entender que há uma diferença. A Bíblia fala aqui, ó, 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito, é isso que eu quero. O que o senhor quer? As coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e que não subiram ao coração do homem, ou seja, não veio o entendimento ainda. Eu quero aquilo que não veio o entendimento ainda, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o... Olha para mim, irmão, tem coisa que já está preparada para você, só que o teu olho não teve a percepção, o teu ouvido não sentiu e nem veio o entendimento do teu coração. Mas quando o teu olho vê, teu ouvido escutar e subir, já está preparada para você. Tem coisa que já existe para mim e para você, irmão. Já está preparado. A cura do criado do centurião já estava preparada. As portas do inferno não poderiam prevalecer sobre a igreja, nunca, nunca. Mas só quem recebeu essa revelação foi Pedro. Por quê? Por causa do entendimento. Diga amém. Olha só o que diz em Provérbios capítulo 25. Vamos. Provérbios capítulo 25. Isso que eu já preguei um dia aqui na igreja. Versículo 2. Provérbios 25, 2. Quem está gostando aí? Olha só que forte. Quem vai orar junto comigo aí? Pastor, me dá mais. Mais. Quero abrir a cabeça. Quero começar a pensar o que os outros não pensam. Eu quero chegar lá na empresa, e quando eu chegar na empresa, a pessoa está lá só fazendo assim, ó. Ela está com uma chave de fenda na mão, fazendo assim, ó. Passa mais um parafuso, passa outro parafuso. Eu quero chegar lá e fazer assim, ó. Daqui a pouco o patrão fala assim, o que está acontecendo naquela máquina lá? O que está acontecendo naquela máquina? Lá só tem um cara que sempre faz assim, ó. Faz 30 anos. Mas por que naquela máquina o cara faz 4, 5 vezes? Eu não sei, ele deu um entendimento lá, que se passar e colocasse 4 parafusos ele conseguia fazer. Rapaz, chama esse cara aqui, eu quero promover ele. É sempre assim. Você está enxergando o que o outro não está enxergando. Você está fazendo uma coisa que o outro não está fazendo. Irmão, e não precisa ser muito. Olha só, se você tiver um entendimento um pouquinho maior, você já vai ser líder.
Daqui a pouco você é gerente. Daqui a pouco você está mandando nas pessoas que têm menos entendimento que você. Não tem como, irmão. E a pessoa que ela é colocada num posto de muito cargo, mas a pessoa não tem entendimento, ela vai cair. Não vai ficar muito tempo. Vai. Porque vão colocar alguém lá que entenda aquilo ali, que tenha uma percepção maior das coisas. Presta atenção nisso. Olha só o que diz em Provérbios 25, versículo 2: a glória de Deus, o poder, a glória de Deus é encobrir o negócio. Então Deus deixa como se fosse tapado o negócio. Mas a glória de quem, pessoal? Dos reis é tudo investigar. O que significa isso aqui na Bíblia Sagrada? Que você vai reinar naquilo que você entende do que estava tapado. A glória de Deus é encobrir. Se você descobrir, você se torna rei naquilo que você descobre. Jesus tapa, ele tapa. Quem lembra aquela parábola que ele falou? Que o pessoal diz assim, mas ele fala em parábola e tal. E a Bíblia diz, eu falo em parábolas porque só vai entender quem for criança no mundo espiritual. Agora os que se acham muito entendidos não vão entender. Quem lembra essa passagem? Jesus falou isso. Então é como se ele estivesse encobrindo o negócio. Mas quando você tem a revelação, você se torna rei. O rei manda, o rei tem o cetro na mão. O rei, quando ele senta no trono, ele julga. O rei, quando ele estende o cetro, ele acaba com aquilo ali. É isso, a glória de Deus, o poder de Deus é encobrir o negócio. Ele deixa tapado. É como se fosse um jogo de investigação. Deus, ele deixa coisas na Bíblia Sagrada tapadas até que alguém descubra. E quando você começa a investigar e você descobre, você se torna autoridade, rei naquilo ali. Diga amém. Tá, chega de pregar, já preguei demais. Gênesis 4, vamos voltar lá no Caim, que vai ficar bravo com o irmão dele. Porque tem gente que vai ficar brava, viu? Já te prepara. Quando você começar a entender mais do que os outros as coisas de Deus, e você for mais atendido por Deus, tem gente que vai ficar brava com você. Vai? Não vai? Vai falar que você é filho do capeta. Vai começar a falar que você é falso profeta. Porque o cara lá na igreja dele não tem cura. Aí na nossa tem cura, as pessoas começam a ficar curadas. Aí diz assim, não, lá tem demônio. Não é que tem demônio, é que ele não teve o entendimento ainda, coitado. Mas ele vai falar mal de você. Porque o ataque da pessoa burra é atacar o inteligente dizendo que ele é endemoniado, que ele conseguiu aquilo ali de uma forma errada e tal. Você vai falar isso. Então, geralmente a pessoa que não tem êxito, ela começa a atacar os que estão tendo êxito. E você tem que se preparar a isso. Mas Deus vai proteger você, pode ter certeza. Então dizem assim em Gênesis capítulo 4. Então versículo 3. E aconteceu que o Caim foi displicente, como eu disse, né? O cara é muito displicente, né? E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então ele trouxe lá, como eu falei, sem esforço. Trouxe uma oferta, acho que ele trouxe lá uma laranja, sei lá, uma pera, né? O que sobrou, pode ser também, né? Pegou e ofereceu lá, trouxe uma oferta da colheita, né? De repente, por isso que a Bíblia diz ao cabo de dias, né? Exatamente. Diz que ele foi ao cabo de dias. Depois que ele fez tudo, aí ele ofereceu a Deus. O Caim não, ele trouxe dos primogênitos. Estou certo ou estou errado? Não diz ao cabo de dias que o Caim trouxe? E aconteceu que ao cabo, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Depois ele pegou o que sobrou e o resto ele deu para Deus. E o Abel? O Abel não, ó. E Abel também trouxe dos primogênitos. Primogênito lembra você o quê? Primícias. Primeiro a Deus. O outro foi no final dos dias. Fez tudo que tinha que fazer. E a Bíblia diz, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Você nota que está até sempre o nome deles antes, para Abel e para a sua oferta, para Caim e para a sua oferta, porque Deus olha primeiro para a pessoa, a personalidade. Ele olha para o Michael e depois o que o Michael vai fazer, porque ele olha a intenção. Lembra que eu falei das 3 coisas? Ele vai olhar para a quantidade, ele vai olhar para intenção e vai olhar também para revelação, o entendimento. Vamos repetir essas 3 coisas de novo? Vamos lá, quantidade, entendimento e intenção.
Por isso que a Bíblia diz que ele olhava para Abel e para a sua oferta, para Caim e para a sua oferta. Ele olha a intenção do coração. Finalizando, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E aí olha só, isso aqui é o recurso da pessoa que ela não se dedicou, ela não se disciplinou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Ficou bravo, ficou chateado, porque o irmão foi abençoado, ele não foi. E agora vem, diz assim o próximo versículo: e o Senhor disse para Caim, e aqui eu vou matando a charada, ó: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Que você está brabinho desse jeito? E olha só agora, hein? Se bem fizeres, não haverá também aceitação para ti. Agora, se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que eu aprendo com isso? Deus falou assim: rapaz, não é que eu não vou te aceitar nunca. Não, você tem que fazer o que teu irmão fez. Se você fizer igual o teu irmão fez, se você fizer o bem, você também vai ser aceito. Só que se você continuar com esse beiço, se você continuar bravo, se você se afastar, você vai acabar sendo usado pelo diabo. O diabo vai te usar. Agora você tem que fazer, sabe o quê? É como se Deus falasse para ele assim, ó: vai lá e encosta no teu irmão, suga ele, estuda com ele, estuda com o teu irmão. Por que eu atendi o teu irmão e não te atendi? E é isso que Deus está mandando falar para você hoje aqui. Por que você está se encostando nos Caíns? Por que você se encosta nos Caíns da igreja? Você tem que se encostar em pessoa que está sendo abençoada. Porque se aquela pessoa está fazendo bem, você também vai ser aceito. Pega o caminho dessa pessoa e você também vai ser abençoado. Mas não, a gente fica bravo, fica beiçudo, ressentido, e fica bravo. E a gente sabe que ao invés de a gente se encostar na pessoa que está sendo abençoada, a gente fica com birra, fica com beiço. E é quando a pessoa vem conversar, parece até uma ofensa. O que você vem conversar comigo? Não, eu vim falar contigo. Eu quero saber de falar com você. Mas o que eu te fiz? Sai, querendo falar. Não, irmão, se encosta nas pessoas que estão recebendo as bênçãos de Deus. Qual que é o entendimento que ele tem que você ainda não tem? Porque se você tiver esse entendimento, você também vai ser aceito e abençoado. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor Jesus. Diga aleluia. Vamos colocar de pé, por gentileza, toda a igreja. Quem está gostando desse nosso culto segunda-feira da prosperidade? Vamos orar aí, pessoal, para expandir pelo menos uns 20%? 17% já é gênio. Gênio, ele é considerado aqui sobre a face da terra gênio. A pessoa que ela tem uma diferença muito maior de qualquer outra pessoa. 20% não sei que vai ser chamado ET. Então que seja. Quem sabe de repente Deus quer que você caminhe sobre as águas também. Que você multiplique os pães e os peixes. Que você escute os pensamentos dos outros também. Ai, pastor, me dá que eu quero escutar minha vizinha. Nunca vai acontecer isso aí. Você está entendendo? Você não pensa certo. Você tem que pensar em prol das coisas de Deus, do reino dos céus. Repito de novo: se encoste com pessoa que você vê que a pessoa pensa para frente. Sabe aquela pessoa que você vai caminhar junto com essa pessoa e ela te dá uns toques assim, você diz... E a pessoa é extremamente normal. É uma pessoa normal, entendeu? É um ser humano normal, que tem suas falhas, que brinca, ri, faz piada também. Mas quando vai se falar em relação a coisas celestiais ou as coisas aqui da terra, a pessoa tem um feeling, tem uma pegada, tem umas coisas que... Entendeu? Por que você acha que eu preguei aqui embaixo hoje? Porque segunda-feira passada eu pregava e as pessoas que estavam aqui, elas faziam assim, ó. Porque eu ficava pregando ali. Eu disse: Deus, eu não vou pregar ali em cima. Não, pastor, mas isso não faz diferença. Faz. Essa pessoa que está sentada aqui e estaria aqui à porta, daqui a pouco ela vem a primeira vez e diz assim, ó: não venho mais. Não venho. Eu gostei até da mensagem, mas eu ficava com a cabeça assim, ó. Chatice esse negócio. Então até uma coisinha simples muitas vezes vai fazer uma grande diferença. Você tem que pedir isso para Deus. Lá no teu trabalho, começa a pedir assim: Deus, me dá uma leitura aqui, o que eu posso melhorar aqui dentro? Me abre o entendimento. Você, pastor que está aqui hoje, na igreja, o que eu podia fazer? Me dá uma pegada, me dá uma inspiração. Deus vai dar para você. Levante a mão ao céu, feche os teus olhos. Deus, 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 me dá mais revelação, me dá mais entendimento, interpretação. Deus, quando a pessoa ela começa a ter um entendimento mais apurado que os outros, é inevitável que essa pessoa vai ser mais bem sucedida. É inevitável. Você pode ver, toda pessoa que ela começa a ter uma inteligência
superior, essa pessoa ela vai ter uma diferença na questão de autoridade, na questão das pessoas respeitarem, na questão das coisas começarem a acontecer com ele e com ela. E você tem que falar agora junto comigo: Jesus, me ajuda. Esse mês vai ser o mês que a minha mente vai abrir. Eu vou começar a vir nesse culto desse pastor aí agora, quarta, sexta, domingo. Eu vou trazer a Bíblia, eu vou anotar, vou trazer um caderno, porque na hora que vier uma revelação, na hora que você estiver sendo exposto, a palavra de Deus virá luz, virá entendimento. E você que era simples, uma pessoa que é um simples, são aqueles que não têm entendimento, mas vai vir a luz. Aquilo que estava encoberto virá à tona. Você vai ter revelações, interpretações, e eu profetizo na sua vida: Deus vai atender você. Você vai ser atendido pelo Todo-Poderoso. Deus, Ele vai começar a atender você e não vai atender os outros. Mas depende de você, Marta, depende de você, Maria. A Maria, ela quer escutar, ela quer entender. A Marta é toda distraída. A Marta não quer prestar atenção. Ela pensa que vai agradar Jesus se arrebentando de fazer coisa. Não, muitas vezes não é. Muitas vezes é uma questão de uma revelação. E Jesus, Ele disse: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o teu santo nome. Oh, engrandecido seja. Abre minha mente, Deus. Peça para Deus agora: abre minha mente. Eu quero entender, Deus. Me dá mais interpretação, mais revelação das coisas celestiais, das coisas terrestres. Me dá, Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que tem a mente de Deus, ele discerne bem todas as coisas serão discernidas. No seu emprego, no seu trabalho, você vai ter aquele toque, aquele impulso divino, aquela inspiração celeste. Deus vai lhe dirigir, e aonde você colocar a mão vai funcionar. As pessoas vão se assustar e vão dizer: meu Deus, como funciona, meu Deus, como vai longe, meu Deus, como essa pessoa é diferente, ela pensa diferente, fala diferente, age diferente, tem atitudes que chamam a atenção. Eu quero, Deus, eu quero chamar a tua atenção. O centurião, ele deixou o Senhor maravilhado. Levanta a mão para o céu e fale isso para Jesus: Jesus, esse é meu sonho, te deixar maravilhado com o tamanho do meu entendimento. Isso, é isso, irmão. Esse é o grande segredo de tudo. Fecha os teus olhos, levante as mãos. Quando eu vou conversar com o missionário R. Soares, eu já tive a oportunidade de ficar sozinho com ele, conversando com o pastor Jaime de Amorim Campos, os grandes. Eu digo: Jesus de Nazaré, como a mente deles é ampliada. Eles não falam somente da Bíblia Sagrada, eles são pessoas bem informadas. Parece que se você for conversar com um missionário, e se um dia você tiver a oportunidade, em nome de Jesus pode vir a ter, você vai ver que parece que ele conhece e sabe de todos os assuntos. Meu Deus, a mente ampliada. Não é à toa que essas pessoas estão onde estão, Jesus. Oh, aleluia. Abre a nossa mente, Jesus. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos espirituais para que nós consigamos enxergar além da circunstância, além do que eu já enxergo. Oh Deus, a tua palavra diz que como imaginou a minha alma, assim é. Eu preciso que a minha alma esteja bem. Desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Levanta a mão bem alto para o céu e diga comigo: Jesus, o Senhor leva em consideração quantidade, entendimento e também intenção. Isso. Então a partir de hoje você começa a pensar nisso. A quantidade das coisas que você oferece para Ele, o entendimento que você tem para oferecer e a intenção do teu coração, o porquê que você está fazendo aquilo ali. Porque se você tiver essas três coisas, Ele vai atender você e vai te abençoar. E agora eu vou te dar o último toque espiritual. Meu irmão, minha irmã, não fique bravo com quem está sendo abençoado. Encoste e sugue todo o entendimento que essa pessoa tem. Seja inteligente, não seja burro. Não fique bravo com quem está crescendo. Encosta e procure saber o que essa pessoa está fazendo. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor Jesus. Amém. Dá um glória a Deus aí. Meu Brasil, abre o largo peito e
deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil,